Bom dia, meus queridos. Seguindo aqui sobre o livro A Bênção da Gratidão, no capítulo 32 tem uma história que eu acho interessante, que eu sempre gosto de comentar. Primeiro ler a história e depois comentar, né? Esse capítulo é intitulado A Ética da Matemática. E aí o autor, ele começa com uma pergunta. Começa o capítulo com uma pergunta, diretamente ao leitor. É possível definir o valor de um homem através da matemática? Pois foi exatamente isso que fez Al-Khwarizmi, ilustre matemático persa do século IX. Pediram-lhe para falar sobre o ser humano. Ele respondeu: podemos montar uma equação. Se um homem tiver ética, ele é igual a 1. Se inteligente, acrescente um 0, será igual a 10. Se rico, outro 0, será 100. Se belo, mais um 0, será igual a 1000. Mas se perder a unidade ou um correspondente à ética, restarão apenas zeros. Então, o que ele quis dizer com isso? Mas se perder a unidade ou um correspondente à ética, restarão apenas zeros. Então, assim, inteligência, riqueza, beleza, nada adianta tudo isso se a pessoa não tiver ética, né? A gente precisa da ética para tudo na vida. Tudo. Uma pessoa sem ética é uma pessoa sem caráter. E uma pessoa sem caráter é uma pessoa que é capaz de tudo. É capaz de se vender, é capaz de vender a sua alma, é capaz de delatar as pessoas, é capaz de desvalorizar as pessoas. Ela é capaz de tudo. Então é isso que o autor quis dizer com isso. Então, assim, ele dá exemplos, né? Ele fala aqui que há homens de grande inteligência ocupando altos cargos, né, importantes, mas cometendo toda sorte de arbitrariedade, né? Maus empresários, maus patrões, né? Desumanos até, que cometem assédio moral, né, com seus funcionários. Há empresários e políticos riquíssimos, mas que são corruptos, né? Então, sem ética nenhuma, sem ética profissional, sem ética moral, nada. Há mulheres belíssimas que usam a sedução, né, para alcançarem prestígio e fama, né? Não são vitoriosos espiritualmente, né? São vitoriosos como humanos, né? Assim, não como humanos, mas no lado material, né? Mas aos olhos de Deus, eles vão ter que arcar as consequências, né? Colher uma colheita ruim pelo que plantaram. Então, assim, espiritualmente, esses seres, né, essas pessoas que nada éticas, né, elas vão ter que passar por um processo depurativo, né, depois, né. Então, assim, aí ele cita aqui Martin Luther King.
que diz que a ética ela é relativa, né? Por que ela é relativa? Porque, assim, ela vai de encontro a uma sociedade, ao momento, né, à época vivida. Bom, pegando esse gancho aqui do Martin Luther King, ele menciona, o autor menciona, né, que a sociedade adota determinados comportamentos conforme, né, o que é certo, o que é correto, mas conforme a época, né? Na época de Moisés era olho por olho, olho, dente por dente, né? As pessoas eram apedrejadas, né? A gente vê hoje em dia, né, em pleno século XXI, as mulheres ainda sendo apedrejadas em países do Oriente Médio, né? Mulheres sendo apedrejadas, mulheres que cometem adultério, né, por causa da sociedade, né? De uma cultura social, né? Assim como a gente via que antigamente havia muitos escravos, né? Na época era ético, né? Era considerado quase que uma obrigação, um senhor, né? Dono de terras ter escravos, né? Era sinal de prestígio, né? E assim a gente vê em outros exemplos, né? Era ético na época, nos anos 50, né? As casas, as lojas, os bares, enfim, o comércio, né? Barrar a entrada de negros, né? Onde tinham brancos, né? Então, assim, era a segregação racial mesmo. Isso era um padrão social, né? Da época. E era considerado ético. Só que nem sempre o que é ético para umas pessoas